E aí? Bom demais a conta? Vocês estão estudando? Então vamos dar prosseguimento? Vamos dar sequência? Aqui não vão o quê? Vão sim, vão dar sequência sim. Que descansar, o que descansar? Vocês estão descansando já? Descansar. Vocês não estão nem cansados? Ainda mais estudar em casa, olha só. Ficar em casa, de boaça, tranquilo. Só ali, ó, só no controle, na TV. E claro, estudando. Então, foca aqui comigo, larga esses treinos que você está fazendo aí, esquece esses parangolando loucão aí que você está estudando e vão, ó, paciente crítico. Hoje nós vamos falar de uma parte importante, hoje nós vamos falar de um assunto importante que é associado diretamente ao sistema respiratório. Nós vamos falar do suporte ventilatório. E aí, claro, tirar um pouquinho daquele mito que alguns ouvem, né? Você já deve ter ouvido falar de mídia, que os repórteres falam, talvez até alguém da sua família já deve ter até falado isso. A pessoa está internada e respira com aparelhos. Ela está no respirador, está respirando. Tá, tudo bem, se ela quiser falar que está respirando com auxílio de um aparelho, pode. Mas agora falar que aquilo é um respirador, nós vamos ver por que hoje. Nós vamos ver por quê nesse momento. Nós vamos aprender um pouquinho mais e claro, para trabalhar um pouquinho com suporte ventilatório, para falar um pouquinho desse suporte é óbvio, é claro, tá como diria aquele molequinho lá daquele filme O Poço, óbvio. Tá? Então como a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte aí de suporte ventilatório, nada melhor do que uma recordação importante do sistema respiratório. Tá? Uma recordação desse sistema respiratório, que vai ser composto aí, tá, pelas vias aéreas superiores, pelas vias aéreas inferiores. Está sendo formado aí por estrutura nasal, onde o ar passa inicialmente, aí desce para a região de faringe. Ah, e não esquece não, tá? A faringe faz parte de dois sistemas, respiratório e digestório. É, a faringe faz parte dos dois. Basta você abre a garganta, tá lá no fundo. O que você vê lá no fundo é a faringe. Você pode usar tanto para o respiratório, para a passagem de ar, quanto a deglutição, vai passar o alimento. Então nós temos faringe, logo abaixo dela para o respiratório, laringe. Aí vem traqueia, brônquios, a terminação dos brônquios com os bronquíolos, a região dos alvéolos, o composto geral, que é a estrutura pulmonar, o próprio pulmão. E aqui uma rápida mostra das nossas vias aéreas inferiores, com a divisão de traqueia e a representação de brônquios, tanto o brônquio direito quanto o brônquio esquerdo. E aí, anatomicamente falando, dá para sacar a diferença aqui, estão percebendo? Não? Ah, para, você não viu a diferença ali do brônquio esquerdo para o direito? Não, presta atenção. Qual que é a diferença dos dois ali? Tá ali, ó, vamos ver junto. Ah, qual que é? Fala pra mim. Ah, brônquio esquerdo, brônquio direito. Claro, você tem que dar referência à sua peça anatômica, você sabe disso, né? Então aqui, ó, direito e esquerdo. Porque a mesma coisa de você ver assim, lá, ó, bonitinho, tá? Desculpa, você vê de frente assim, bonitinho. Lado esquerdo, lado direito. Brônquio direito, então não esquece lá não, lá, o brônquio direito. Ele é um brônquio mais curto. Ele é curto, ele é mais vertical. Aqui, ó, ele é vertical. Olha o esquerdo, é horizontal. Enquanto o brônquio direito é curto, olha o esquerdo, é longo. E outra diferença aqui que o desenho vai dar para dar uma noção, só que eu gostaria que você imaginasse comigo isso. Brônquio direito, ele é mais largo. E o esquerdo, ele é um pouco mais fino. Então a gente tem aqui, ó, que brônquio direito é mais vertical, mais largo e menor. Brônquio esquerdo é mais horizontal, mais fino e mais comprido. Agora, por que eu estou falando isso tudo? Ponto número 1. Tem nada a ver com paciente crítico não, mas primeiro ponto. Engasgo. Entrou algum produto. Ah, sei lá, entrou lá um grãozinho de uma gota d'água, um grão de feijão, uma moedinha, bala soft, sei lá, aquela bala da morte, entrou no sistema respiratório. A tendência, anatomicamente falando, é ir ao brônquio direito ou ao esquerdo? Para qual dos dois? Qual que é a tendência de descer? Esquerdo ou direito? Pelo fato do direito ser mais vertical, linha reta que é o e vem embora.
Pelo fato dele ser mais largo, é mais fácil. Então, passando pela área da bifurcação carina, passando pela área da carina, que é a porção final da traqueia, onde ela se divide em brônquio direito e esquerdo, a tendência normal é fazer com que esse objeto, no engasgo, na entrada errada no sistema respiratório, vá para o lado direito. Por que que o esquerdo é desse jeito? Por quê? Anatomicamente falando, tem uma justificativa, não sei, né? Ah, não, isso é... Por quê? Ah, lembrou, né? Ah, sabia que você ia lembrar. Por causa do coração. Por causa do ventrículo esquerdo. Não esquece que coração está aqui, ó, no meio do seu tórax, no centro. Não tá do lado esquerdo não, tá? Milton Nascimento cantou aquela música lá falando que amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. É porque o coração não está do lado esquerdo, então tem espaço para isso. Porque se fosse no meio, tem o coração. Então aqui, ó, o coraçãozão está no meio. Mas então por que pro lado esquerdo que eles falam? Porque o coração ele não fica de pé no seu tórax, ele não fica em pé. Ele fica ligeiramente inclinado. Ele fica deitado com o ventrículo posicionado para o lado esquerdo, com o ventrículo virado para o lado esquerdo. E aí, como o ventrículo está virado para o lado esquerdo, nós temos uma audição melhor do lado esquerdo, uma percepção cardíaca do lado esquerdo, uma ausculta cardíaca melhor do lado esquerdo. Até mesmo as leituras que a gente vai ver depois aí do eletrocardiograma, o posicionamento dos eletrodos do catéter, do catéter, o posicionamento dos eletrodos do eletro são para o lado esquerdo, por causa do posicionamento do ventrículo, mas coração é no centro. E aí, anatomicamente falando, o pulmão esquerdo ele é menor do que o direito. O brônquio esquerdo é mais horizontal por causa do coração. Então ele tem que passar ali atrás do coraçãozinho para levar lá o oxigênio, para levar os gases para a área do pulmão esquerdo. Então por isso que ele tem essa diferença anatômica. Então, como vocês já lembraram, vamos dar sequência. Sistema respiratório é importante, que vai fazer aí a respiração. Então aqui, ó, sistema respiratório faz respiração. E o que é respiração mesmo? Respiração é o momento que vai fornecer o oxigênio para o sangue, vai fazer a entrada do oxigênio no sangue, para levar esse oxigênio para onde? Para as células do corpo. Então ele vai conduzir o sistema respiratório, vai fazer com que o oxigênio entre na corrente sanguínea, para que esse oxigênio, através das células sanguíneas... Qual é a célula sanguínea que transporta O2? Hã? Ah, esqueceu. O que esqueceu? O quê? Qual que é Qual é a componente sanguíneo que faz o transporte do oxigênio para as células? É o... É o sim. Não adianta falar que é A, não. É o sim. Porque você pode falar que são as hemácias, mas eu posso falar que são os glóbulos vermelhos. Eu posso falar que são os eritrócitos. Pronto, viu? Então é o também, o eritrócito, a hemácia, o glóbulo vermelho. Tanto faz, é tudo a mesma coisa. Mas não esquece que quem transporta o oxigênio são as hemácias, que levam para as células, claro. E claro que leva, o sangue também conduz o gás carbônico. O sangue também conduz o gás carbônico de volta para o pulmão, para o sistema respiratório, para que esse gás ele seja eliminado, para que ele seja colocado para fora. Então, o sistema respiratório faz o quê? Capta esse oxigênio todo que está na atmosfera, faz com que esse oxigênio entre na circulação sanguínea, olha que doido, entre-se, chega lá pertinho. Aonde que faz isso? Aonde? Nós vamos ver, você falou uma coisa errada comigo aí. Chega lá dentro do sistema respiratório, então esse gás ele passa para o sangue, lindo, circula, e o gás carbônico que está chegando ali no sangue sai na forma de gás. E o gás carbônico, dióxido de carbono que está chegando com o sangue, se desprende na forma gasosa para que a gente possa expirá-lo. Então essa é a função do sistema respiratório. Esse processo aqui, ó, de fazer com que haja a entrada do oxigênio, a saída do gás carbônico, é o nome técnico de isso, hematose. A hematose, que é essa troca gasosa que vai acontecer no sistema respiratório. Ah, e onde que acontece mesmo essa troca gasosa? No sistema respiratório? Onde que acontece a hematose mesmo?
Tá ali a dica lá, ó. Aonde? Dos alvéolos. Lá dentro dos alvéolos, dentro desses pacotinhos aqui, desse sacolinho pequitinho, cheio dos capilares sanguíneos, é que vai ocorrer hematose. Então, lá é o processo. Sistema respiratório tem as vias aéreas superiores, as vias aéreas da parte de cima, formado por fossas nasais, pelo nariz e pela faringe. Tá? Então aqui, ó, narizinho, eu tô falando narizinho mesmo, tá? É piquititinho. A câmera que desfoca, a câmera que amplia tudo. Então, o nariz, a estrutura de fossa nasal, essa parte de dentro aqui, passa aqui atrás todinha, aqui, ó, no fundinho aqui da garganta, nós temos faringe. Então é a parte das vias aéreas superiores e as vias aéreas inferiores. Laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, pulmões. Que são as vias inferiores. Ah, professor, eu confundo laringe com faringe. Lembrando de anatomia. Não esquece, precisa não confundir nunca mais. Tá? O que é faringe, o que é laringe, o que vem antes, o que vem depois. Não precisa não esquecer mais, só para lembrar de anatomia. A dica clássica da anatomia que é fantástica. Ordem alfabética. Tudo é aringe. Tudo é aringe. Só que o F vem antes do L no alfabeto. F, depois JF, GH e JKL. Então o F vem antes. Então a aringe primeira é com a F. A aringe segunda é com a L. Tá? Então a gente tem a faringe e a laringe. Então a primeira parte, garganta, faringe. Essa da frente aqui, ó, onde você fala, movimenta aqui, ó, e se quiser até brincar com ela, que é onde está presente suas pregas vocais, basta você bater nela enquanto fala, porque aí você tem a laringe, não esquece não, hein? Ordem alfabética. Sistema respiratório, como a gente já tinha falado, tá? Vias aéreas, faringe, laringe, aí vem a divisão aqui, ó, traqueia, brônquios, bronquíolos e na pontinha dos bronquíolos os alvéolos pulmonares. Então, em toda a estrutura pulmonar, as extremidades dos bronquíolos, essas terminações, existem os alvéolos pulmonares. Alvéolos que serão responsáveis por realizar o processo de hematose. E aqui dentro, vai dar um zoom aqui para ficar melhor, quer ver? Aqui, ó. Um alvéolo pulmonar com os capilares sanguíneos, os capilares venosos, que vão conduzir o sangue com gás carbônico para dentro do alvéolo, e os capilares arteriais, que vão levar o sangue contendo oxigênio para dentro do coração, para que ele seja distribuído. Ou, se eu quiser falar corretamente, os capilares que vêm diretamente da artéria pulmonar e os capilares que vão pelas veias pulmonares para o coração. E aqui dentro um zoom do alvéolo. O alvéolo vai ser responsável por fazer com que haja a entrada, a passagem do oxigênio para a circulação sanguínea, para fazer com que esse oxigênio entre na circulação, venha a ficar aderido com as hemácias, para que ele possa ser disperso aí pelo corpo. E o gás carbônico que está chegando, juntamente com um vaporzinho de água básico, ele vai sendo eliminado das vias aéreas. Ele vai sendo eliminado do nosso sistema respiratório. Então, processo que acontece lá nos alvéolos, na parte mais baixa, mais inferior do sistema respiratório. E aqui, como que funciona o processo de respiração? Como que funciona essa ventilação pulmonar? A ventilação que vai ser necessária de acontecer para que haja troca gasosa. Os músculos intercostais, a musculatura dos nossos arcos costais, do tórax, das costelas, vão se contrair e elevar a costela. Então ele contrai, ele expande a costela, ele levanta. Juntamente com essa questão, ele levanta para cima e para fora, então ele puxa a costela e expande. Ele levanta e leva para fora. Quando isso acontece, existe um fluido entre as pleuras, torácica e visceral, a parietal e a visceral, que vai fazer um movimento para diminuir a fricção, um líquidozinho, um lubrificante, para fazer a expansão do pulmão.
os músculos do diafragma vão se contrair e o diafragma move para baixo. Então quando o músculo do diafragma contrai, ele puxa o diafragma para baixo. E fazendo isso, o volume pulmonar aumenta. Então no momento que a gente expande a caixa torácica, puxa o diafragma, você amplia o espaço do seu pulmão. Você faz com que haja a entrada de ar no seu pulmão. Importante, turma, lembra comigo aí. O pulmão não faz nada. O pulmão só faz hematose. Quem faz o ar entrar é diafragma e musculatura de tórax. O diafragma contrai, a musculatura contrai, você expande tudo, você puxa com que esse ar, você faz com que esse ar entre na sua cavidade. Não esquece desse sistema. E aí no momento que você entra, faz com que o ar flua para dentro dos pulmões, realizando o processo de inspiração. Fazendo com que haja essa entrada de ar nos pulmões. E claro, ele entrou, ele vai sair. A saída acontece quando a musculatura intercostal ela vai relaxar, a musculatura relaxa. E o que acontece com a costela? Ela abaixa e entra. Ela vai para baixo e para dentro de novo. Então ela retorna à posição original. Além disso, o próprio diafragma ele relaxa. E o diafragma relaxando, ele volta à posição normal, ele volta à sua posição anterior. Quando o diafragma e os músculos intercostais ficam relaxados, existe uma diminuição do espaço torácico, o que faz com que o pulmão ele seja pressionado. E sendo pressionado pela cavidade torácica, pelos músculos do tórax e pelo diafragma, ele vai empurrar o ar para fora. Ele vai fazer essa saída de ar de dentro dos pulmões. Então nós temos aqui uma visão geral do sistema respiratório para que a gente possa entrar finalmente aí na prática do suporte ventilatório. Uma visão geral para relembrar porque nós não trabalhamos com respirador mecânico, nós trabalhamos com ventilador mecânico. Esse processo de entrou, saiu, se chama ventilação. Eu fiz uma ventilação. Isso é ventilação. Agora, esse processo de ventilação me possibilita, gera no meu pulmão uma entrada de oxigênio para que lá dentro dos alvéolos ocorra a hematose. Faça essa troca gasosa e a partir do momento que entra o oxigênio vai sair o gás carbônico e aí sim, essa troca, esse momento de entrar o O2 e sair o CO2 é que é chamado de respiração. É a hematose acontecendo. E por enquanto, até onde eu sei, nenhuma máquina diretamente faz isso. Nenhuma máquina ainda só para isso. Tá? Para realizar esse processo eu teria que fazer uma circulação extracorpórea do meu paciente. Teria que conectar catéteres, teria que conectar tubos no sistema circulatório do coração do meu paciente para poder levar para uma máquina o sangue para ser oxigenado para depois voltar com o oxigênio. Tá? Fora isso, por enquanto, não tem uma máquina de sobra isso sim, não. Mas esse processo de hematose ele vai estar ocorrendo para o nosso funcionamento corporal. Não esquece que a gente precisa do oxigênio. E claro, esse suporte ventilatório ele vai acontecer porque o nosso paciente ele está com a chamada insuficiência respiratória. Insuficiência que está acontecendo por alguma complicação nas condições de entrada, saída do ar, na hematose, alguma alteração, alguma complicação que surgiu para que esse processo ventilatório não acontecesse da devida forma. Alguma alteração, alguma complicação que impossibilita que essa troca gasosa aconteça de forma correta e adequada. Então, não sai daí que a gente vai falar sobre essa insuficiência. Até!